Graças a paz, queridos, querida. Louvamos a Deus por mais um dia, continuação do nosso devocional, a série Focos na Sala. E hoje nós queremos conversar um pouco como os demônios entram, como se dá brecha para este ser maligno, o inimigo das nossas almas, E nós sabemos que os demônios, eles são personalidades más, que eles são seres espirituais, são inimigos de Deus, inimigos do homem. E o objetivo deles, nos seres humanos, são tentar enganar, acusar, condenar, pressionar, corromper, resistir, opor-se, controlar, roubar, afligir, matar e destruir. Esses são os objetivos dos inimigos das nossas almas. Mas por onde eles entram em nossas vidas? Os demônios entram pelas portas abertas. E hoje é isso que nós vamos ver um pouco, Eles precisam de uma oportunidade. Ele é espírito, ele precisa de um corpo para ele sentir prazer. Ele é espírito, então ele precisa de apenas uma oportunidade. E isso tem a ver, com abertura, uma brecha. Em outras palavras, eu quero dizer que não vai se pegar um demônio andando na rua, Não vai se pegar um demônio andando na rua e nem por acidente. E nem encontrar-se com um fazendo, procurando uma casa. Não, você não vai encontrar por aí um demônio, eu estou aqui procurando uma casa para entrar. Não. Em outras palavras, é isso que eu quero dizer para você, certo? E nós sabemos que pela organização do reino satânico, ele torna-se capaz de atacar cada um de nós pessoalmente. Não existe uma só pessoa na face da terra que escape da sua atenção. Ele tem um plano para destruir cada criatura humana. E eu e você estamos dentro deste plano. Queridos? É espantoso reconhecer que eu e você somos alvos de Satanás. Mas como é que ele consegue entrar? Vamos aprender um pouco. São coisas simples que nós sabemos, mas que muitas vezes não temos o cuidado, Não temos a vigilância. Uma das coisas, simples que nós sabemos que é uma porta de entrada principal para Satanás em nossa vida é o pecado. A porta para a entrada dos demônios, ele pode ser aberto pela própria pessoa, por meio de pecado, tanto pecados de omissão como pecados de comissão. Você vai ver isso lá no livro de Atos, um exemplo muito simples, Quando nós lembramos sobre um casal chamado Ananias e Safira. Eles venderam certos imóveis e a renda total seria destinada à igreja. Mas eles sendo tomados de cobiça, de demônios da cobiça, eles resolveram ficar com uma parte do dinheiro, E para esconder este fato, eles usaram uma mentira. Mas de uma forma sobrenatural, Pedro recebeu a palavra de conhecimento a respeito desta mentira. E Pedro perguntou a Ananias por que ele tinha se aberto ao diabo. Está lá em Atos 5:3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás e teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Misericórdia. Então, queridos, por causa do seu pecado, Ananias e Safira abriram uma brecha enorme para receber os espíritos da cobiça, da mentira e do engano. E a mesma coisa pode acontecer com qualquer pessoa que peque premeditadamente. Lá em Gálatas 5 nós encontramos uma lista de obras da carne. Em Números capítulo número 17, inclusive encontramos pecados de adultério,
pecados de impureza, lascívia, feitiçaria, ódio, ira, dissensões, invejas, homicídio, bebedeiras e etc. Então, querido, quando a pessoa se rende à tentação, ela está pecando na carne. E por meio de tal pecado, a porta está aberta para a invasão do inimigo. E aí ela passa a ter um problema sério: a carne e o diabo. A solução tem duas partes: ou você crucifica a sua carne, ou você expulsa esses demônios. Você pode até dizer, mas ultimamente você só vem falando de demônio. Nós estamos preparando a noiva de Cristo. Você está sendo preparada para a vinda de Jesus. E outra coisa, um exemplo clássico de uma porta aberta para o pecado é a omissão. O pecado de omissão é a falta de perdão. Falta de perdão. No caso do servo, né, lá em Mateus 18, ele foi entregue aos verdugos, ou seja, aos seus atormentadores. Por quê? Porque ele não perdoou o seu colega depois que ele mesmo foi perdoado pelo seu rei. Então Deus, ele nos adverte que todos que experimentaram o perdão e recusam-se a perdoar os outros serão entregues aos atormentadores, aos espíritos malignos. E que designação poderia ser essa, mais clara que atormentadores? A falta de perdão abre a porta, queridos, para o tormento, para o ressentimento, para o ódio, tanto quanto os outros espíritos da mesma naipe, da mesma aparência. Então, uma das portas que o inimigo entra é o pecado. O pecado. Outra que eu quero falar rapidamente são as circunstâncias da nossa vida. São outra porta aberta para que o inimigo entre. Os espíritos maus, eles não têm nenhum senso de justiça. Eles não têm, eles nunca hesitam em aproveitar dos momentos fracos, do momento de fraqueza. E uma criança, ela é completamente dependente dos outros para a sua proteção. Sem dúvida nenhuma, a maioria dos demônios encontrados nas pessoas durante a infância. Os pais cristãos devem, ter muito cuidado e a responsabilidade de proteger os seus filhos, tanto como de libertá-lo de proteção, de opressão inimiga. Cuidado com o uso do celular, cuidado com os teus filhos. Uma das primeiras perguntas feitas, no aconselhamento de uma pré-libertação é: como foram suas relações com seus pais quando eram crianças? Essa é uma das perguntas, que é feita. E muitas vezes tem ouvido respostas. Ah, meu pai era isso, meu pai era aquilo, meu pai era um alcoólatra, Então, assim, queridos, eles vão resultando de um medo, na pessoa, e vem acompanhado de uma insegurança pelo resultado do vício do pai, de ser passado de pai para pai. Então, a criança criada num ambiente desse, ela fica envergonhada com a situação. E o jeito mais rápido para entender quais foram as portas abertas para a entrada do demônio é ouvir a história da pessoa na infância, certo? Outra porta é o artifício da herança, Em muitos casos, ele tem sido encontrado nos espíritos maus que vieram libertar nas pessoas pelos artifícios da herança. Se uma criança é informada de que ela é igual aos seus pais e que vai herdar as suas fraquezas, ela vai se tornar vulnerável, Se deixarmos Satanás, ele vai nos dar herança. Ele quer nos dar herança. Mas o salmista ele disse, de Deus, lá no Salmo 47, 47, a parte A diz: escolheu-nos a nossa herança. Tudo que Jesus conquistou é nosso, é nossa herança. A nossa herança é libertação, é vida, é paz em Jesus Cristo. Glória a Deus, é amor, é vida em abundância. E muitas pessoas são derrubadas
pelo medo da fraqueza mental, porque um dos pais sofreu este problema, o diabo coloca na sua mente, esta é a sua herança, sabe? E você passa a ficar obcecado pelo medo da herança mental e acaba sendo hospitalizado. Mas eu quero te dizer que a Bíblia nos afirma que o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas o nosso Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância, né? Então eu quero finalizar com aquele corinho daquele louvor que diz: tudo que Jesus conquistou para mim é direito nosso, é nossa herança. Aleluia. Tudo que Jesus conquistou para nós é nossa herança, uma vida de liberdade. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Que Deus te abençoe, querido, querida, em nome de Jesus. E feche as portas. Feche todas as portas. Seja vigilante e feche todas as portas. Resista ao diabo e ele fugirá de vós, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até amanhã, em nome de Jesus. Glória, glória.